Paz do Senhor, irmãos. Amém. Boa noite. Glória a Deus estarmos aqui na casa do Senhor. Bênção de Deus estarmos aqui na casa do Senhor, louvando ao Senhor. Momentos de gratidão ao Senhor através da música, através da palavra, através da entrega dos nossos corações diante do altar do Senhor. Eu vou pedir para os irmãos e as irmãs abrirem a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler versículo 1 até o versículo 14. Ou 14 é a mesma coisa. 14 ou 14 é a mesma coisa. Vamos ficar todo mundo em pé em nome de Jesus. Para ler Ezequiel, capítulo de número 37, dos versos 1 ao 14. A palavra de Deus diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, ó Deus, porque nós podemos ler a Tua palavra, Pai, e ela com certeza, ó Deus, já semeou no nosso coração. Continua falando, ó Deus, que as palavras sejam dignas da Tua aceitação, ó Pai, e que vá até as pessoas, ó Deus, como um cheiro suave a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua palavra possa ser semeada em cada coração, e que o Teu Santo Espírito ilumine a cada coração para entendermos a Tua palavra. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos e nós agradecemos. Amém. Amém. Os irmãos e as irmãs podem assentar. Vamos fazer de conta que eu sou Ezequiel. Vamos fazer de conta que eu sou Ezequiel. Então um dia eu estava lá. Então veio o Senhor, a mão dele, a mão de Deus. E vamos imaginar a hipótese de que Deus me levou para um lugar aonde haviam ossos secos. Ora, qual lugar tem ossos secos? Qual é o lugar onde as pessoas são colocadas, todas elas, no mesmo lugar? Onde as pessoas são depositadas, são guardadas naquele lugar? A gente chama vulgarmente de enterrar, na verdade é guardar, sepultar, guardar. Hipoteticamente, vamos imaginar que eu seja o Ezequiel e Deus me levou para o meio de um cemitério. E lá naquele cemitério, as covas estavam abertas, porque o texto diz que dava para ver os ossos secos, dava para ver os ossos. Então,
Deus leva Ezequiel, ou me levaria para esse lugar aonde os ossos estivessem aparentes. Eu acho que se fosse eu desmaiaria na hora. O ser humano tem uma certa dificuldade, e eu teria essa dificuldade também em ver ossos de pessoas. Aliás, se eu ver um, eu já fico meio preocupado. Se eu ver dois, já sobe aquele arrepio. Se eu ver três, então eu penso assim, meu Deus, será que eu morri? Se eu ver 4 ou mais, então a vontade é de sair correndo e a adrenalina vai me fazer desmaiar. Eu imagino que Ezequiel tenha passado pela maior provação da vida dele ao se ver no meio de um vale cheio de ossos secos. Que coisa interessante, Deus levou o profeta no meio de um cemitério. E o que Deus poderia falar para nós, ou falar para aquele profeta no meio de um cemitério? Então estava lá o Ezequiel, vamos imaginar que hipoteticamente seja eu. Deus olhou para o Ezequiel e falou assim, Ezequiel, sabe esses ossos secos que estão aí? Eu poderia sim fazer com que eles se juntassem, eu poderia fazer com que os tendões se entrelaçassem novamente entre os ossos, eu poderia até mesmo fazer com que a carne pudesse estar sobre e se transformar num exército muito numeroso. Então, Ezequiel, faça isso. Profetiza agora esses ossos, que venha neles o ajuntamento, que venha neles os tendões, que venham neles as carnes e que eles se coloquem em pé. Você acha que você pode fazer isso, Ezequiel? E Ezequiel disse, se o senhor quiser, tenho certeza que dá. Mas humanamente pensando, não é? Nós só sabemos que Deus pode todas as coisas. Então se o Senhor está mandando eu fazer, eu vou fazer. E Ezequiel falou isso para aqueles ossos. Profetizou. E quando ele estava profetizando, os ossos começaram a se bater. No meio do cemitério. Eles começaram a se juntar um no outro, no meio do cemitério. Então eles começaram a ficar em pé no meio do cemitério. Eu já tinha morrido umas 3 vezes. Então, olhando para aqueles ossos, a palavra aqui diz que o Ezequiel viu que nos ossos os tendões começaram a ficar em torno dos ossos. Meu Deus do céu! Aquilo é que é verdadeiramente fazer medicina. Isso é que é fazer medicina, né? Ele viu o tendão nascer. Ele viu aqueles tendões em torno daqueles ossos mortos, ossos secos. A ideia de seco é que já está morto, não tem vida nenhuma, já está seco já há muito tempo. A gente chamaria de ossos secos nos dias de hoje pessoas que estão guardadas há mais de 3 anos, que não tem mais nada, apenas ossos. Então existe um procedimento em relação a isso nos cemitérios, quando o lugar de guardar precisa ser utilizado para outras pessoas. Mas eu fico imaginando Ezequiel vendo todas aqueles ossos se juntando, se batendo, e as pessoas ficando em pé, não é? Aqueles ossos ficando em pé, os tendões e muito mais, não é? As carnes. E eles se transformaram num exército numeroso de gente sem alma. A geração de hoje gosta muito dessa... É uma geração meio complicada, porque gosta de mortos-vivos, né? Eu me recordo da primeira vez que eu assisti um filme chamado A Volta dos Mortos-Vivos. E só faz um tempão que saiu esse filme. A Volta dos Mortos-Vivos. Os mortos-vivos saíam no meio da cidade e ficavam tentando morder as pessoas e querendo comer pessoas vivas. Olha que coisa estranha, esquisita isso. Mas isso se transformou numa febre tão grande que tem até alguns seriados hoje que falam sobre mortos-vivos, e as pessoas veem isso de uma forma tão natural, ver gente morta, gente viva que não está viva, está morta, não é? Mas pensa, tem fome, tem vontade, eu não sei como explicar isso, mas imagina se vocês fossem o Ezequiel e vissem isso daí diante dos seus olhos, mortos-vivos. Então Deus olhou para Ezequiel e disse assim: Ezequiel, eles podiam ficar vivos de novo, não podia, Ezequiel? Ah, Senhor, depois de ver tudo isso que eu vi, é claro que eles vão ficar vivos de novo.
Então profetiza, Ezequiel, eu vou profetizar. Espírito, venha dos 4 ventos e entre de novo nesses corpos para que eles venham a viver. E isso verdadeiramente aconteceu. E Ezequiel, nesta visão, viu algo que é irreal, algo que é fora do comum para nós, algo que é muito difícil ou talvez quase impossível de acontecer. Cientificamente, o ser humano, depois que morre, ele não volta mais a viver. Cientificamente não existe isso, porque saiu a energia, o corpo parou. Ele não pode voltar sozinho. É impossível isso acontecer humanamente. A ideia, quando nós falamos aqui na igreja de ressurreição, isso é um milagre. Um milagre, alguém estar morto e voltar à vida. Porque a vida saiu daquela pessoa, saiu daquele corpo, e não existe mais alternativas para que sejam feitas alguns procedimentos. Os médicos sabem disso, por isso enquanto há fôlego de vida, eles lutam. Depois que termina, eles simplesmente escrevem a data ou o horário do óbito, não tem mais o que fazer. Mas estava lá Ezequiel no meio do cemitério. Estava lá Ezequiel vendo aqueles ossos se juntarem, se baterem. Estava lá o Ezequiel vendo aquilo, aqueles tendões ficarem dos lados dos ossos. Ezequiel estava vendo as carnes voltarem, inclusive eles voltarem à vida. Se eu fosse Ezequiel, já tinha morrido umas 15 vezes, desmaiado umas 16, tentado fugir já umas outras 14, falar: Senhor, manda outro profeta, porque ver essas coisas não é fácil. Ver essas coisas não é fácil. A palavra vale, ela em Tupi-Guarani, ela significa baú. É o baú. Vale é baú, um lugar escuro, um lugar sombrio. Por exemplo, na cidade de São Paulo existe o Anhangabaú. Baú significa vale. Anhangá era nome de um espírito maligno visto pelos índios. E os índios não desciam naquele vale porque lá tinha o Anhangá. Porém, a igreja católica lá no alto da Boa Vista fez uma igreja para dizer para as pessoas: não, olha, vocês podem descer no vale do Anhangá. Vocês podem descer no Anhangabaú porque Deus está vendo todas as coisas. Porque a ideia de vale é uma ideia de algo sombrio, algo temeroso, algo que a gente não consegue compreender, algo que nos dá vontade até mesmo de fugir e de não entrar por esse tipo de caminho. É nessa hora que a gente se recorda que o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará, porque até mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não teremos medo. Em qualquer tipo de caminho nós não teremos medo. Mas quando nós olhamos para esse texto aqui, falamos sobre medo, e falamos sobre vale, e falamos sobre mortos-vivos, o que esse texto tem para falar para nós? A palavra de Deus conta para a gente que o que nos deixa mortos são os nossos pecados e os nossos delitos. Os nossos pecados e os nossos delitos tiram de nós a vida. Os nossos pecados tiram de nós a alegria de viver. Certa vez o rei Davi disse que os pecados estavam fazendo com seus ossos algo terrível, que eles chegavam até doer, até se quebrar. Estava roendo os ossos de Davi, o pecado que ele tinha feito. Porque o pecado é algo que muitas vezes as pessoas não veem, mas nós sabemos e está dentro de nós, e isso machuca a gente, porque ele está sempre diante da gente. O pecado, a palavra de Deus diz para nós que Deus falou para Adão e Eva: não come da fruta do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que vocês comerem, certamente vocês morrerão, não pelo fato de comerem, mas pelo fato de desobedecerem a Deus, um pecado. Desobedecer a Deus é pecado, e ao pecarem era consequência natural, como assim a gente aprende na igreja, que o salário do pecado é a morte. E o salário do pecado é a morte, e isto é algo, uma consequência definitiva para qualquer ser humano. Todos pecaram, diz o Novo Testamento, e destituídos
cristão da glória de Deus precisam aceitar a Cristo e mudarem suas vidas, porque senão vão viver no pecado. E pecado é sinônimo na Bíblia de morte. Muitas vezes nós nos achamos vivos, pessoas que têm vida, pessoas que vivem a abundância do dia a dia, pessoas que acordam todas as manhãs, mas quando nós vivemos em pecado, na verdade nós não estamos vivos, mas nós estamos mortos, como diz o próprio texto, mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. O povo de Israel estava assim, estava morto nos pecados e delitos, tinha deixado Deus de lado, tinha deixado Deus em segundo plano, tinha deixado Deus em segundo momento das suas vidas, em primeiro pensavam em si mesmo. Por isso eles começaram a adorar outros deuses, por isso eles começaram a sincretizar religiosamente com outras religiões. O povo estava pecando, estava fugindo, estava indo para longe de Deus, porque é isso que o pecado faz, nos manda para longe de Deus. Muitas vezes as pessoas estão vindo à igreja, mas vivem em pecado longe de Deus. Muito mais aqueles que não vêm à igreja, porque pessoas que não querem ficar diante de Deus, é porque não querem que aparente aquilo que quando está diante da luz, a gente consegue perceber através do Espírito Santo. O pecado é algo que está sempre diante de nós, por isso o salmista Davi mais uma vez diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a sua riqueza, apaga as minhas transgressões, porque eu conheço o meu pecado. E o meu pecado, disse o salmista, está sempre diante de mim. Então uma coisa que eu queria dizer para vocês nessa noite, em primeiro lugar, é que todos nós muitas vezes pecamos, mas quando nós não nos arrependemos e pedimos o perdão para Deus, nós estamos mortos. E não adianta dizer que nós não sabemos o que fazemos de errado. Uma das coisas que é muito fácil para todo ser humano é dizer assim: a gente peca por omissão, a gente pega por ação, né? Por omissão ou sem saber. Às vezes a gente pega por falta de conhecimento. A gente utiliza aquele versículo que diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Sofre porque com conhecimento podia ir muito mais longe do que vai. Podia fazer muito mais coisas do que faz. Mas não é que a pessoa que não tem conhecimento, ela peca. E é interessante isso, porque nós sabemos, por exemplo, que as criancinhas que não têm pecado, elas não conhecem ainda a ideia de adulto, ou a maturidade como pessoa, para poder compreender o certo do errado. Por isso que quando perdem a vida, aqui nesta terra, temos certeza de que elas vão para o céu. E por que nós não utilizamos isso em outros momentos da nossa vida, esse tipo de conceito? Mas está na hora de nós começarmos a aprender que nós sabemos aonde erramos. Eu tenho certeza que muitas vezes nós queremos esconder que sabemos. Esconder que sabemos o pecado que cometemos todos os dias. Aquilo que está dentro do coração, as nossas ações lá fora, os nossos procedimentos, as nossas arrogâncias, os nossos egocentrismos, os nossos egoísmos. Nós sabemos muitas vezes quando somos orgulhosos, quando somos avarentos, quando vivemos na glutonaria, quando nós fazemos todos os pecados capitais. Nós sabemos. Sabe por que sabemos? Porque o Espírito Santo de Deus toca na gente. Não é assim na sua vida, quando você faz alguma coisa errada, o Espírito fala: olha, eu acho que você errou, olha, presta atenção no que você fez. Não foi assim que você deveria falar com a tal pessoa. Não era assim que você deveria proceder. Não é assim que você, não é este caminho que você deveria seguir. Então, em primeiro lugar, Deus está dizendo para nós nesta noite que Ele sabe que nós sabemos os erros que nós temos. E esses erros, muitas vezes, nos deixam mortos. Mas uma segunda coisa que o texto nos ensina é que os mortos voltaram à vida. Os mortos voltaram à vida. O povo de Israel estava morto, mas Deus mandou Ezequiel profetizar aqueles mortos. Está vendo, Ezequiel, todos esses ossos aqui? Profetiza que eles voltem e se juntem novamente, e tenham tendões novamente, e tenham carne novamente, e que eles se coloquem em pé como um numeroso exército.
Assim como o povo de Israel, eu quero que eles também se transformem num numeroso exército. É interessante que muitas vezes nós esquecemos de um versículo bíblico que no Novo Testamento fala: nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós falamos este versículo, e depois eu vou falar o resto desse versículo, nós nos esquecemos da prática deste versículo. Nós pecamos, e muitas vezes pecamos. Carecemos da graça de Deus e pedir perdão dos nossos pecados. Temos que constantemente nos arrepender para voltar ao caminho, para entrar pela porta estreita, para ser sal da terra, para ser luz do mundo. Nós precisamos sempre estar buscando santificação, comunhão com Cristo em oração, vigiando e orando, pedindo a Deus que perdoe os nossos pecados e nos mostre o caminho da salvação. Mas é interessante que quando nós falamos nada poderá nos separar do amor de Deus, é porque Jesus, irmãos, morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados, porque Ele queria que nós, pela graça, pudéssemos ser salvos. E como disse a palavra, pela graça vocês são salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Foi Jesus, como nosso excelso pastor, que nos buscou e disse assim para cada um de nós: mesmo que você tenha pecado, eu quero te buscar para a vida eterna. Isso é salvação, isso é a teologia da salvação. É você saber que você tem vida eterna, mesmo não merecendo. Nós não merecemos isso, porque nós pecamos, porque nós muitas vezes estamos fazendo a mesma coisa o tempo todo. É interessante que nós temos no momento da igreja, um momento de pedir perdão dos nossos pecados. Momento de contrição, momento de colocar o coração diante do Senhor. Mas será que amanhã a gente vai continuar fazendo a mesma coisa que a gente pediu perdão hoje? Será que nós estamos verdadeiramente pedindo perdão porque quando você se arrepende é algo que quando você pede perdão, você não faz mais? Mas é interessante que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele carregou na cruz as nossas dores, porque como diz a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte, mas pela graça de Deus em Jesus Cristo nós podemos ter vida. Ele morreu por cada um de nós e morreu para saldar-nos daquelas necessidades de pagar o salário. Ele pagou no nosso lugar, Ele morreu a nossa morte, Ele sofreu o sofrimento que deveria ser nosso. E isto é reconhecer que Jesus morreu por cada um de nós. Jesus quer dizer para nós nesta noite que Ele morreu por você. Ele morreu para que você não vivesse mais morto. Ele morreu para que você não vivesse mais escravizado pelo pecado. Ele morreu para que você não vivesse mais escravizado pelas maldições. Ele morreu para que você pudesse um dia ouvir uma palavra de profecia que pudesse dizer para você: agora eu quero que você levante e viva. E você levantou e viveu. E você nasceu de novo, porque isso é nascer de novo. Na água e do Espírito, como diz a palavra do Senhor. Nascer de novo é aceitar a Jesus Cristo no seu coração. E você aceitou a Jesus no seu coração? Jesus habita no teu coração? Porque se Ele habita no teu coração, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você nasceu da água e do Espírito, e o Espírito Santo habita no teu coração. Mesmo mortos, muitas vezes nós nos esquecemos que houve uma profecia de vida sobre as nossas vidas, sobre o nosso ser, sobre o nosso coração. E assim como Ezequiel disse para aquele mundaréu de pessoas, para aquela multidão, que eles ficassem em pé, um dia Deus falou: fiquem em pé, se coloquem de pé, levantem-se, porque eu quero formar um exército, o meu exército, o exército da salvação. Olha que coisa maravilhosa, fazemos parte do exército de Deus. Mas muito mais, ainda estamos simplesmente em pé, mas precisamos ter o Espírito. Então Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, agora que eles estão em pé, agora que está um exército muito numeroso, eu quero que você profetize que o Espírito entre neles, para que eles façam aquilo que eu quero que eles façam. Diga assim, Ezequiel: venha Espírito dos quatro cantos da terra. A palavra vento no Novo Testamento, pneuma,
pastor que é inteligente gosta de falar em grego, não é? Então o pastor quer mostrar que é inteligente, fala em grego. Pneuma é o ar em movimento. Quando a gente fala o ar em movimento, significa que o ar não está parado. Não é um balão. Não é um balão onde o ar está ali preso. O texto está dizendo que era para pedir para o Espírito vir dos 4 cantos da terra. E a palavra Espírito aqui não é pneuma, é ruá. E ruá significa Espírito de Deus. Ruá é o Espírito que deu vida a tudo que nós vemos e a tudo que existe. O ruá é aquele do qual Deus, quando fez Adão, soprou em suas narinas. O ruá, o Espírito de Deus, a vida, aquilo que é de Deus e que sempre volta para Deus. Às vezes eu vejo pessoas falando teologias que não são bíblicas, como por exemplo, não é? Ninguém tem Deus em si. Aceite a Jesus para você ter Deus dentro de você. E aquilo que diz também os versos, porque ao pó voltaremos ao pó, porque o que é da terra ficará na terra, mas o que é de Deus, volta para Deus. E o que é de Deus? A vida. A vida das pessoas, a vida que está em você, é um pedacinho do ruá, o vento de Deus, o Espírito de Deus que está dentro de você. Mas aqui está dizendo muito mais, é um vento em movimento, que vem dos 4 cantos da terra, para estar em movimento e lembrar que é para todos os lugares, e de todos os lugares está. Significa que Deus está em todo lugar. Significa que o Espírito de Deus está em todo lugar. E esse Espírito de Deus, quando mandado por Deus, ele pode fazer com que o exército seja um exército de vitória. E você faz parte deste exército de vitória. Você que antes morto no pecado, agora vivo, faz parte de um exército de vitória, porque em você está o Espírito Santo de Deus. E através do Espírito Santo, Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, não só aqui em Jerusalém, mas toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, porque é um ar que está em movimento, ele nunca para. E quando nós falamos que temos a Cristo no nosso coração, o Espírito Santo nos leva a pregar o Evangelho a toda criatura, nos leva a pregar o Evangelho para as pessoas, nos leva a levar a palavra de Deus para as pessoas, nos leva a viver uma vida de evangelização, uma vida como missionários do Senhor Jesus. Porque o pecado não pode nos separar de Deus. Jesus morreu por nós. E vocês lembram do versículo que eu falei? Porque nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem principados, nem potestades, porque nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus é tão grande que nada pode te separar do amor dele. E que se ele quer fazer algo, ele vai e faz, porque ele é soberano sobre todas as coisas. E se ele está dizendo sobre sua vida hoje uma palavra de profecia, ao dizer levante-se e transforma num exército de Deus, é para isso que você tem que fazer, porque quando ele quer, ele faz, e ele te escolheu, seja parte deste exército do Senhor. Se coloque à disposição do Senhor. Talvez a gente se esqueça desses versículos, desse texto, aonde Deus diz assim, no versículo 13, o versículo 13 não, irmãos, desculpa, o versículo de número 12, portanto profetize e dize-lhes assim diz Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos fazeis sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. A sepultura é o pecado, e quando ele diz sair, ele está falando em salvação, em crer em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, e vos farei sair dela, porque vocês são meu povo, e eu levarei vocês para a terra de Israel. E nós podemos dizer que fazemos parte do Israel de Deus, porque Jesus disse que até mesmo das pedras ele pode transformar aquelas pedras em filhos de Abraão, e ele hoje nos chama também de filhos de Abraão, porque nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E o último versículo diz assim: porém sobre vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz. Assim diz o Senhor. Se Deus disser, tenha certeza que vai acontecer.
E se Deus profetizou sobre sua vida, tenha certeza que vai se cumprir. Amém. E talvez você não saiba, mas muita profecia já se cumpriu na sua vida. Antigamente nós éramos mortos nos pecados e delitos. Talvez você hoje esteja vivendo isso. Talvez você hoje esteja vivendo no pecado. Talvez você hoje esteja mentindo para o mundo, mentindo para as pessoas da igreja, mentindo para o pastor, mentindo para a mãe, para o pai, mentindo para muitas pessoas. Mas Deus sabe, e você sabe, aonde você tem errado. E pessoas que vivem no pecado estão mortos, estão na sepultura, estão no Seol, estão no lugar onde há apenas trevas. Como diz Jó, este lugar onde há ranger de dentes, onde existe sofrimento. Quem vive no pecado vive sofrendo. Quem vive no pecado vive com os ossos doendo. Quem vive no pecado vive uma vida terrível, porque guarda para si e não consegue sair da escravidão do pecado. Mas nesta noite Deus está dizendo para nós: levanta, porque você faz parte do meu exército. O pecado em você não vai ter vitória, porque Jesus morreu para te salvar. O Espírito do Senhor Deus em Jesus Cristo, na ressurreição de Cristo, também você está ressurreto, e você saiu também junto com Cristo daquele sepulcro. Você ressuscitou com Cristo, e assim como Cristo saiu vivo e ressurreto do sepulcro, você também se levantou. E hoje você pode dizer: eu vivo para a glória de Deus, porque Jesus Cristo habita no meu coração. Aquele que morreu, mas Ele morreu no meu lugar. No terceiro dia, porém, Ele ressuscitou, e eu ressuscitei com Cristo. Não vai ser amanhã que vamos ressuscitar com Cristo. Vamos parar de pensar no amanhã. Nós ressuscitamos assim que aceitamos a Jesus no nosso coração, e vivemos a vida eterna a partir de já, a partir de agora. E por isso Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vocês. Ele não vai chegar, Ele já está aqui. E em nome de Jesus, irmãos, Jesus está aqui nesta noite. E Ele está dizendo para nós vivemos uma graça de Deus que nos resgatou do lamaçal do pecado, e estamos livres para a glória e pela graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus nos ensina que nós somos muito mais do que vencedores naquele que nos amou. E eu tenho certeza que Jesus nos amou. Eu tenho certeza que Jesus nos amou. Mas talvez o inimigo tenha cutucado a sua vida, queira que você volte ao pecado, queira que você volte a viver escravo do pecado. Diga não, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Seja vencedor em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, está na hora de nós, como crentes, usarmos as armas da fé. E as armas da fé é viver em santificação, em comunhão, orando, como diz a palavra de Deus, jejuar, orar, viver em comunhão com os irmãos, porque a igreja está na terra para que nós possamos testemunhar da graça e da glória de Deus. Amém. Em nome de Jesus, irmãos, a palavra de Deus para nós nesta noite é muito específica, muito forte. Coloque-se sempre na disposição do Senhor, porque Ele te separou para ser alguém que faz parte do exército de Deus. Amém? Amém.